Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo. Pessoal, hoje eu venho conversar com vocês a respeito de rumores. Essa semana foi muito fraca, até porque, como eu disse pra vocês, é tudo muito previsível, né? Tudo muito conveniente, então quando as coisas começam a parar de surgir, os rumores começam a ficar muito mais do mesmo e as pessoas que criam a maioria desses rumores acabam caindo por água porque as coisas começam a ser provadas como falsas, né? Inclusive aquele rumor da última semana que eu trouxe aqui, que teríamos novidades no dia 13 desse mês, já caiu por água, assim, então a gente pode dizer que, né, não tem nada a ver. Importante de notar, inclusive, nesse vídeo de rumor, é que algumas pessoas, elas passam despercebidas sobre algumas informações e acabam criando rumores aonde fica já na cara que é falso, porque elas nem sequer prestaram atenção no trailer, né? Então é uma coisa que a gente vai discutir também nesse vídeo dessa semana. Mas enfim, deixa aquele seu like, não esquece de me seguir lá no Twitter. No Twitter a gente vem conversando sobre tanta coisa. Ontem a gente ficou fazendo esses memes por lá e foi muito divertido, muito engraçado, com a menina jogando um coquetel assim no pessoal. Principalmente no Pikachu, eu aproveitei para jogar nos macaquinhos de Unova também. Mas enfim, bora lá, me segue no Twitter, deixa seu like nesse vídeo, bora conversar um pouquinho sobre os rumores, tá? Ah, lembrando que vai ter sorteio essa semana, na verdade amanhã eu vou fazer um vídeo sobre um sorteio que eu vou estar realizando aqui no canal pra galera toda, não só para os padrinhos. E eu espero que vocês participem e gostem, porque é um sorteio mais em comemoração aos 6 anos de canal, tá bom? Então, bora lá, deixa seu like e vamos conversar sobre os rumores. O primeiro, esse daqui, é um rumor um pouco extenso, que já me faz acreditar que seja meio conveniente, né? Um rumor tanto assim, porque as pessoas têm tanta informação, né, sobre tantas coisas, mas sobre o que a gente realmente quer saber, eles meio que se esquivam, enfim. Então, venho conversar com vocês primeiro sobre esse rumor. Então, em resumo, ele fala que os lendários de Sword e Shield são do tipo gelo e solo pro lendário do Sword, e ele possui um grande boost em ataque. Já o lendário de Shield, ele é do tipo aço e fada e possui um grande status, né, um grande boost em status de defesa. Simples assim. Aí depois ele fala que o terceiro lendário da região seria do tipo grama e noturno, né, dark, enfim. Então esses são os tipos dos 3 lendários de acordo com esse rumor. Ele também fala que há outros 2 lendários que se parecem muito com corvos, acredito que sejam corvos, e eles são do tipo voador e fantasma e voador e psíquico, um sendo contraparte do outro aí. Ele também fala que os tipos finais das evoluções seria pro Grook normal e grama, que eu acho meio assim, depois fogo e elétrico e por fim água e dragão. Todos os iniciais possuem movimentos special moves, né, movimentos especiais que eles vão aprender quando eles chegarem na forma final, ou seja, seriam movimentos especiais para cada um, não necessariamente que seriam special attacks, mas sim movimentos únicos para eles na última forma. Também teremos uma nova Evolution e ela será do tipo metal, que é o que a gente vem mais conversando, né, até porque a região de Galar aparentemente vem flertando bastante com o tipo metal, justamente por conta desse lance meio de indústria e tal. Então o metal vem surgindo com muita força aí em qualquer leak ou rumor de Sword Shield. Também ele fala sobre a existência de Galar Forms, que seriam Galarian Forms, acredito eu, e estaria mais focado em pokémons de Johto e Sinnoh, e seria para o Noctowl. Teríamos uma Galarian Form para o Noctowl e também para o Wooper, mais a sua evolução, o Hoppip e suas evoluções, o Sentryt e suas evoluções também, o Mantine, Misdreavus e também sua evolução, Fortress, Ursaring, Yama e sua evolução, e também Sunflora e Dolphin. Então é importante a gente notar aqui, porque é uma coisa que a gente estava até conversando lá no Twitter, que não necessariamente, por exemplo, se surgir de fato Galarian Forms, a gente não precisa implicar necessariamente que o Pokémon, a pré-evolução de Pokémon também vai ganhar uma evolução regional. Por exemplo, em Alola, nós tivemos o Alola Marowak, mas o Cubone não ganhou uma variante, né? Só a sua evolução, no caso, o Marowak. O mesmo também serve para o Pikachu. Então, é importante a gente frisar isso aqui, tá?
Aí ele fala que teremos 104 novos pokémons, mais 17 Galarian Forms, e ele também cita que os pokémon da Gen 5 vão estar mais presentes pelos mapas, mas não veremos muitos pokémon da quarta geração. Talvez isso seja um chute às cegas, por conta que o próximo remake, nós acreditamos que vai acabar sendo o remake da geração 4, então seria interessante que eles não socassem, né, pokémons da geração 4, adoidado assim, pelo menos eu acredito que seja por conta disso. Mega evoluções estarão nos jogos e também teremos novas megas, mas não muitas. Assim, uma afirmação bem vaga, né? Tipo, vai ter megas, mas não muitas, enfim. Teremos uma nova mecânica chamada Offensive Mode e Defensive Mode, que seriam modo ofensivo e defensivo, onde você pode ativar em qualquer Pokémon e que esteja sem item. No caso, se você usa o modo ofensivo, ele aumenta os ataques do seu Pokémon, dá um boost, né? E diminui os status defensivos. Se você usar o defensivo, ao contrário. Ele aumenta os status defensivos, mas diminui os status ofensivos. É um pouco assim, né? Não sei se é uma mecânica tão legal, tão interessante, mas dependendo como for adaptada, colocada dentro do jogo, pode ser legal. E aparentemente, esse buff aqui, esse buff e debuff dessa nova mecânica, duraria só no momento que você usa ele, né? Então, no momento que você aplica essa mecânica, ela vai durar só naquele turno. De qualquer forma, bem interessante. Mega Pokémons e Pokémons que estiverem segurando Z-Crystals não poderão usar essa mecânica. Nenhum novo Z-Move foi adicionado. O rival é inteligente e amigável, mas ele vai por uma história onde ele começa a cooperar, né, a trabalhar com a organização maligna dessa região. Ele não é um babaca, mas ele confia muito, vai muito pela linha de pensamento dessa organização e acha que é o certo. Só sabe meia parte da história, ou pelo menos ele acredita no que aquela organização pensa, mas ele não tem noção exatamente até onde aquela organização pretende ir, né? Então por isso que ele meio que flerta ali com a organização e depois ele vai acabar se tornando um grande membro dessa organização. Novamente, achei bem esquisito, mas né, é uma história interessante. Ele falou que não quer dar muito spoiler sobre a história, conveniente, mas ele disse que é uma das melhores histórias que um jogo Pokémon já teve até agora. Será que vai bater de frente com Black and White? Enfim, não teremos um pós-game em Kalos, mas nós vamos encontrar alguns personagens do passado, e um desses personagens tem um plotting muito grande assim no pós-game, que é o Lysandre. Um pouco esquisito, até porque nós não temos uma real noção do que aconteceu com o Lysandre nos jogos XY. Há muitas teorias que indicam que o Lysandre morreu, então eu não sei exatamente se o Lysandre se encaixaria com um post-game, eu acredito que não, a não ser que ele tenha conseguido de fato sair vivo, né? Existem duas vertentes aí para o destino do Lysandre nos jogos Pokémon XY. E enfim, ele fala que inclusive no pós-game nós vamos visitar uma ilha, só isso. Enfim, esse rumor ele é bem chuto, ele é bem mais do mesmo assim. Ele chuta coisas que a maioria dos rumores já vem chutando até então. Interessante o tipo dos lendários, até porque ele não é, como eu posso dizer assim, ele não é puxado pro meio óbvio, né? A maioria dos rumores estavam puxando umas coisas um pouco óbvias demais, principalmente naquele da serpente e do cavalo de Troia, e também sobre os dois lobos. Então aqui já puxou uma coisa meio assim. Eu acho interessante o tipo aço aparecer para os lendários. Na verdade, eu gostaria muito que o tipo aço aparecesse em ambos os lendários. Eu acho que é um tipo interessante se essa região de fato for trabalhar mais com esse tipo, né? O tipo aço eu acho um tipo muito legal e seria legal ver ele com mais presença em ambos os lendários. Mas aqui ele só colocou em um, e também ele fala sobre outros dois lendários que seriam umas aves, né? Parecendo uns corvos assim. Tendo as suas contrapartes em tipos com fantasma e psíquico. Interessante, mas assim, no mais, eu acho que é um grande mais do mesmo, pessoal. Não boto muita fé nesse rumor. É um rumor interessantezinho assim, mas eu achei ele bem chinfrunzinho. E tem umas informações muito demais, assim, sabe? É isso que eu acho muito esquisito. Você tem informações sobre as formas finais dos iniciais, sobre os lendários, sobre Evolutions, sobre Galarian Forms, enfim, tudo chute que você pode dar naturalmente, e é uma coisa que, não sei, vem de você acreditar nisso ou não, tá? Mas eu não acredito muito. Eu acho que isso aqui tá mais
pro mais do mesmo, um shake, vamos dizer assim, do que tem de bom em todos os rumores que a gente viu até agora, durante essas últimas semanas. Mas enfim, quero saber a opinião de vocês, tá? Bom, agora, esse rumor aqui, pessoal, ele surgiu no 4chan. É um rumor bem, assim, fraco, tá? Ele só fala, em resumo mesmo, ele diz que ele tem algumas informações lá da Pokémon Company, com pessoas que informam ele sobre algumas coisas. Ele diz que nenhuma cópia de uma demo saiu, vazou, alguma coisa assim, e aonde vazou aquele Pokémon que parece um dragão, ou sei lá, aquele Pokémon feio que a gente havia discutido recentemente. Ele também fala que os gráficos em relação ao trailer, eles vão ser um pouco mais aprimorados, mas nada tão significante assim, mas serão mais detalhes no background e tal, que vão ficar mais polidos e mais bonitinho pro jogo. E também ele diz que a região é bem extensa, né, bem grande, e que o mapa não mostra uma visão real do mapa original, né, ele não tem uma escala igual, e que é uma região tão grande que a gente pode dizer que é uma região que seriam duas regiões combinadas em uma só, né, de tamanho, assim, pra gente ter uma noção de tamanho. Então, isso aqui acho que é meio que ficou na cara, já tá bem evidente, a gente já sabe disso. E ele diz que as formas dos iniciais, né, as suas evoluções finais, não serão reveladas até a E3, né? Então, assim, se forem reveladas, vai ser da E3 pra frente. O que, né, é mais do mesmo. Aqui embaixo outros rumores surgiram, e é bem engraçado, porque olha só como são as coisas. Inclusive eu tava zoando lá no meu Twitter, e aqui você pode ver que o cara começou a falar um monte de coisa, um monte de abobrinha. Só que aí ele esqueceu, né, de assistir o trailer pra fazer esse rumor, pra você ver como qualquer pessoa pode fazer isso. E ele falou, não teremos nenhum Pokémon exclusivo de Alola nessa região. E aí ele esqueceu que 2 Pokémons de Alola acabam aparecendo durante o trailer. O Wishiwashi, ele acaba sendo capturado, né, inclusive. Então isso já quebra de vez que não teremos nenhum Pokémon de Alola nessa região. Esse é um grande exemplo do que você não deve fazer, sabe? Se você for querer criar rumor só pra ficar causando, pelo menos se dá o luxo de assistir um trailer, né? Porque, poxa, né? Então, enfim, essa é a minha opinião. Outra coisa que eu quero conversar com vocês é sobre as Evolutions. Pois é, essa foto ela ficou zanzando aí durante a semana. Eu nem me dei ao trabalho de fazer um vídeo dedicado a isso aqui, porque, como eu disse pra vocês, agora imagens assim sempre vão surgir. E esses seriam 2 conceitos de Evolutions, do tipo metal e do tipo voador. Confesso que a do tipo voador foi a que mais me chamou a atenção. Se o Eevee voador fosse desse jeito, né, a forma evoluída dele, eu estaria bem satisfeito. Ele é bem bonitinho, muito legal. Mas não me chama muita atenção assim, porque pelas pesquisas que eu fiz, há muitos erros de gramática no japonês, tá? Então já meio que foi quebrado aí quem fez essas imagens. E assim, o que eu mais acho que fica como como posso dizer, possível fake é o de metal. Ele tem muitos detalhes, muitos, né? E é uma coisa que não é natural das Evolutions. As Evolutions, elas não possuem tantos detalhes assim, né? Quando surge um detalhe muito assim, uma Evolution, você pode ter certeza que vai ser uma coisa muito característica, como por exemplo o Sylveon, que possui os laços. Mas é só, né? Ele possui aquela cor mais puxada pro rosa e tal, e os laços. Ponto. Então assim, aqui eu acho que é muita informação no de metal, o que já me fez acreditar de cara que esse não seria a forma de uma evolução do Eevee, né, do metal. Aqui a gente pode ver um exemplo do que poderia ser, de fato, uma evolução do Eevee, né? Você tem mais aspectos pro voador, a paleta de cores está ok, né? E ele é mais simples, como todas as evoluções do Eevee são. Acho que quando você começa a enfeitar demais, foge muito do que é de fato uma Evolution. Então, de qualquer forma, isso aqui já tá meio que provado que é fake, justamente por conta da gramática que está errada no japonês. Eu não entendo, mas em vídeos e posts no Twitter de pessoas que manjam de japonês, todos eles já apontaram a primeira coisa, os erros de gramática aqui nessas imagens, tá? Então, um potencial super fake, tá? Mas eu
apaixonei nessa Evolution do tipo voador. Muito bonitinho. Outra coisa que eu quero conversar com vocês é a respeito de novas trademarks que surgiram. Essas trademarks são simplesmente o nome dos iniciais em espanhol. Elas foram registradas no dia 22 de fevereiro e só surgiram ontem, eu acho. Só surgiram ontem. Então seria Sarunori para o Grookey, Manson para o Sobol e Hibani para o Scorbunny, né? Então, esses seriam as trademarks correspondentes para os iniciais em espanhol. Interessante que eles fizeram esse registro só no dia 22, né? Faltando 5 dias aí para o anúncio oficial dos jogos Sword Shield. Muito interessante também. Outra coisa que eu quero conversar com vocês é que, na verdade, eu não vi muitas pessoas falando sobre isso, o que eu achei bem esquisito. Tinham me mostrado, eu não lembro quem foi, mas eu até ia fazer o vídeo na época, meio que fugiu, e eu falei, não posso deixar de fazer o vídeo essa semana sobre isso. E eu quero encaixar aqui também, que é sobre aquela cidade industrial. E o que é interessante nessa imagem é que a gente pode acabar vendo ali o símbolo do que está em todos os ginásios e também na logo japonesa, também da possível mecânica dos jogos Sword Shield. E o símbolo dos ginásios também está aqui, que nos faz acreditar que aqui também seja um ginásio de fato, né? Não seja só focado com aquele 5 que a gente já reconheceu. E é uma coisa que eu não vi muitas pessoas comentando, e eu não podia deixar passar mais tempo sem falar sobre isso. Tanto que eu nem cheguei a fazer no meu próprio vídeo de análise dos possíveis ginásios, eu acabei citando esse local como um possível ginásio, mas não mostrando o símbolo. E se a gente aproximar bem, eu vou aproximar bastante aqui, para vocês conseguirem identificar, ó. Dá pra ver o símbolo do ginásio, tá? Inclusive eu fiz essa gravação, esse print screen, tá no 0,22 do trailer, tá? 22 segundos aqui do trailer é possível ver a imagem, o símbolo do que supostamente faz parte aí dos ginásios em Sword Shield. E esse seria aquele local que se concentra ali aquela cidade industrial, né? Até mesmo aqui no canto a gente pode ver, ó, e também a torre, né? Que sem dúvida é o lance mais visível do mapa, a gente pode acompanhar aqui também. Então, essa marca do ginásio estaria por aqui, né? Esse ginásio ele só seria um pouquinho diferente, mas ele estaria concentrado bem aqui, né? Como ele é da mesma cor e tal dessa cidade industrial, então não faz ele ficar de uma forma que a gente possa identificar como os outros ginásios, né? Porque eles têm todos esses aspectos aqui, mas seria como encaixar um ginásio desse bem aqui, ó. Tanto que ele é um pouco redondo também aqui, e acredito eu que seja concentrado aqui um ginásio, tá? Tanto que aqui deve passar aquele metrô, né? E bem daqui, ó, deve estar escondido o símbolo que nesse mapa não faz a gente conseguir identificar, mas nessa screenshot a gente consegue ver a marca do ginásio. Então, possivelmente não teremos só 5 ginásios, esse deve ser o 6º, e como a gente já teorizou em outros vídeos, há possibilidade de aqui, por exemplo, ser um outro ginásio, ou aqui que seja, e até mesmo em outros pontos do mapa, como aqui. Né? Então, é possível que encontraremos outros ginásios sem ser esses mais evidentes que encontramos pelo mapa. É uma coisa que eu não vi muitas pessoas comentando e eu acho interessante vocês ficarem antenados sobre esse símbolo aqui. Não sabemos ainda o que se trata esse símbolo, né? Tá sendo uma tortura não saber o que é isso, mas ele está presente aqui, definitivamente aqui. É um ginásio e é isso aí, tá? Por fim, eu quero falar sobre o Mewtwo, que eu acho que é uma coisa que a gente já vem conversando também nos rumores, principalmente pelo lance do Mewtwo de armadura. E há diversas merchandising surgindo e fazendo um mistério do que pode surgir nos próximos meses sobre o filme. E a maioria estão focados no Mewtwo. O que faz a gente acreditar que, por exemplo, nesse caso aqui, seriam talvez mega evoluções, que o Mewtwo poderia chegar a mega evoluir no filme. Seria um diferencial do primeiro filme, né? Já que naquela época não existiam ainda as Mega Evoluções e agora existe. Então seria interessante adicionar aqui merchandising sobre as formas Megas do Mewtwo.
Outras possibilidades seriam o Mewtwo de armadura, até porque ele foi registrado recentemente. Então é possível que o Mewtwo de armadura apareça por aqui. E assim, é muito interessante ver que o Mewtwo, esse ano é o ano do Mewtwo, né? Definitivamente, a gente vai encontrar o Mewtwo no filme do Detetive Pikachu. E também ele vai ter um filme pra ele agora, né? Sendo um remake do primeiro filme de Pokémon. E a gente espera que o Mewtwo de armadura, obviamente, surja novamente, né? E até mesmo por conta das trademarks registradas recentemente, apontando aí o Armored Mewtwo, né? O Mewtwo de armadura. Então, esse ano é definitivamente o ano do Mewtwo. E eu não acharia estranho que o Mewtwo tivesse uma abordagem mais significativa nos jogos Sword Shield, que também é uma coisa que a gente já vem discutindo há um bom tempo. Uma coisa que eu não cheguei a comentar com vocês é que o Mewtwo, ele está jogado lá em Kalos, naquela caverna, né? Exatamente como ele está jogado lá em Kanto. Então, seria legal que se eles adaptassem a história com o Mewtwo que estava jogado lá em Kalos e ele tivesse surgido lá em Galar e eles tivessem feito alguma modificação no Mewtwo também. Seria interessante dessa forma, se eles tivessem... Enfim, eu tenho um grande problema também com história e como ela é desenvolvida dentro dos jogos, né? Principalmente a do Mewtwo. A história do Mewtwo, ela é bem vaga, tanto nos jogos quanto no filme. Nós não temos tanta noção de quantos clones bem-sucedidos do Mew houveram, né? A gente tem a ideia do Mewtwo de Kanto, mas depois ele é replicado lá em Kalos. Então faz a gente acreditar na possibilidade de ou o Mewtwo saiu de Kanto e acabou caindo em Kalos, ou que múltiplos Mewtwo's existem, né, e acabaram tomando o mesmo rumo que o Mewtwo de Kanto, ficaram revoltados e se isolaram em cavernas, né. Há muitas possibilidades do Mewtwo. Eu gostaria de uma história mais aprimorada para o Mewtwo. Pelo menos essa é a minha opinião. Eu acho que história de lendários em Pokémon, elas andam meio jogadas, assim, sabe? Lendários, na verdade, vêm sendo criados mais para filmes e merchandising, né? Eles não têm um tato muito grande com história de lendários e míticos nos jogos, o que é uma pena. Isso não deveria ser assim. De qualquer forma, quem sabe agora na 8ª geração eles não decidam consertar um pouco isso, dar um pouco mais de história e de lógica para o Mewtwo, porque é um ano em destaque para o Mewtwo, sem dúvida. E antes de terminar essa conversa sobre o Mewtwo, eu preciso mostrar para vocês só essa lista aqui de como foram as informações, o que surgiu de informações na época de Sun Moon em 2016, tá? Vou colocar essa imagem na tela e vocês podem perceber que, tipo assim, tivemos informações mesmo em maio, tá? Até abril foram muitas coisas mais do mesmo, tá bom? Em janeiro tivemos o anúncio, né? No dia 12 de abril, a CoroCoro colocou as boxes dos jogos sem os lendários. Só pra gente ter uma noção de como iria ficar. Eu achei bem estranho, bem bizarro, mas... Enfim, aí depois a gente acabou vendo como seriam de fato as boxes dos jogos. Só que só no dia 10 de maio que nós tivemos informações de fato sobre os games, né? Que é onde eles informaram informações sobre os iniciais, sobre os lendários, a box dos jogos e também sobre o Rotom Dex, que acabou surgindo também em potencial naquelas infos do dia 10 de maio. E aí, no dia 30 de junho, tivemos um trailer com muitas informações, né? Que iam desde novos Pokémon até mesmo incluindo o Tapu Koko. Então, só em maio e junho que tivemos informações de peso sobre Sun Moon, tá? Não foi exatamente da mesma forma em XY, mas eu acredito que eles devem seguir um padrão muito parecido com o que foi em Sun Moon. Talvez eles não deixem tão em vago o mês de abril. Eu acho que talvez no mês de abril eles comecem já a revelar mais informações, até mesmo porque eu acho que o trailer de Galar, né, agora em fevereiro, ele deixou muita coisa em aberto e eu não sei se é interessante para eles deixar o mês de abril tão vago assim. Seria interessante o mês de abril mostrar coisas mais relevantes para nós, né? A CoroCoro já prometeu algumas coisas em abril também, então é possível que algum trailer agora no fim de março, começo de abril, surja e aí a CoroCoro faça uma pequena cobertura sobre esse trailer, né? Existe essa possibilidade. De qualquer forma, é uma listinha só para vocês terem uma noção sobre informações de Galar e os jogos Sword Shield, tá? Mas se eles seguirem o padrão de Sun Moon,
só teremos informações de fato no mês de maio e no mês de junho, o que é uma pena. Então, vão ser meses bem solitários, né? Esse mês de março e o mês de abril. Espero que não seja assim. De qualquer forma, Camaleão vai ficando por aqui. Um forte abraço pra vocês. A gente se vê logo logo. Quero saber a opinião de vocês sobre essas informações. E é isso aí. Um abraço, camuflados. Fui.